Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito dos crimes empresariais, um novo direito penal. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o Dr. Rogério Cury, advogado criminalista. Ao lado dele, como nosso anfitrião hoje, está o Dr. Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP, para quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado, Dr. Fernando. Eu gostaria novamente de exteriorizar o meu júbilo, a minha alegria de ter aqui ao meu lado um professor, uma referência acadêmica e advogado criminalista, professor Rogério Cury. Quero deixar claro que o professor Rogério Cury, ele, em nome da OAB, ele representa também a aliança e a união que os delegados de polícia fazem com relação à advocacia, porque entendemos que a investigação criminal deve ser democrática, a investigação deve respeitar os direitos humanos fundamentais. E nada melhor do que o representante da advocacia criminal e um conselheiro da OAB para aqui conosco irmanar esforços no sentido de melhorar a investigação também no tocante à garantia de direitos humanos fundamentais. Então, bem-vindo, Dr. Rogério Cury. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela honra de poder debater com você. Dr. Fernando, você que também é jubiloso estar ao seu lado pelo fato de que é um estudioso, é um profissional competente, reconhecidamente por todo o estado de São Paulo e pelo Brasil. Então, a honra é minha, eu quero dizer isso. E nós sempre, seja a OAB São Paulo, com a Associação dos Delegados, o Sindicato dos Delegados, nós estamos sempre à disposição, sempre para fazer o melhor para o cidadão. É isso que nós buscamos, né? Eu agradeço, posso prosseguir? Eu agradeço sinceramente, tenho certeza o privilégio é todo meu, o prazer é todo nosso, mas gostaria já de introduzir um tema interessantíssimo e novo, absolutamente vanguardista, que é a questão dos crimes empresariais. O professor Rogério Cury vai dar luzes para nós, se ele puder dar breves pinceladas do que se trata, o conceito, para a gente se situar, eu agradeço. E só acrescentando, doutor, por que é novo? Porque muita gente que nos assiste agora não é operador do direito, não conhece o direito. São pessoas das mais distintas carreiras. Então, explica para a gente, e eu no caso também, por que a gente chama de um novo direito penal? Exatamente. Aí essa depois questão, também respondendo à pergunta do Dr. Fernando. Essa questão é uma questão importante, né? O direito empresarial, né? Por que um novo direito penal? Em verdade, se você percebe no dia a dia, nós temos os crimes mais comuns, que são mais tratados. O furto, o roubo, o estelionato, o homicídio, a lesão corporal, o estupro, são crimes mais tratados no dia a dia. E sabe de uma coisa? É importante dizer, até nas faculdades de direito, nós temos lá, quando falamos em direito penal, a maioria das faculdades de direito tratam o direito penal do Código Penal. E lá no Código Penal são esses crimes que eu citei, e mais outros, é claro. Mas são os crimes do dia a dia, em geral, onde é uma criminalidade que não alcançava o empresário, o político, não é? Então hoje nós temos o banqueiro. Então hoje nós temos tipos penais, e quando eu digo hoje, pelo menos a partir da década de 90, né, nós temos crimes diversos. Nós começamos a legislar, mais especificamente, buscando não só um direito meu, individual. Olha, eu sou vítima do homicídio, ou eu sou vítima da lesão corporal, ou eu sou vítima do estupro ou do furto. Mas nós temos aqui no direito empresarial uma questão importante. A vítima já é um ente coletivo, não é só uma pessoa. É mais do que isto. Por exemplo, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, a vítima é o sistema financeiro nacional como um todo. Os crimes na lei de licitação, isso não alcança especificamente uma pessoa, um munícipe,
ou talvez um cidadão, acaba alcançando todos. Então, nós começamos a legislar essa nova ideia de um novo direito penal, buscando proteger bens jurídicos, que nós chamamos, mais extensos. Não uma única pessoa, mas talvez toda a população, ou parte dessa população, mas em regra o chamado bem jurídico coletivo. Essa é a diferença primária que nós temos nos crimes empresariais em relação aos crimes comuns. Então, o exemplo clássico seria os crimes de licitação mesmo, da lei de licitações, do Sistema Financeiro Nacional. Seria um dos exemplos. Nós temos crimes da lei de licitação, porque você veja, todo mundo, aquele que não fez direito, talvez, mas ele conhece, olha, a licitação, ou já ouviu falar na licitação, mas talvez ele nem saiba que existam crimes lá. Olha, aquela pessoa que dispensa licitação quando devia licitar, isso é crime. Há questões onde se fraudam licitações, né, para tirar o caráter competitivo da licitação. É crime também. E muitas pessoas não sabem. Mas não é só. Eu tenho crimes tributários, por exemplo. Né, os crimes tributários praticados por pessoa física ou por pessoa jurídica. A pessoa jurídica não delinque, mas o empresário, muitas vezes, cria uma pessoa jurídica para não pagar tributo. Ele fica por detrás dessa pessoa jurídica. E isso alcança, de certa maneira, um bem mais coletivo do que um bem individual. Os crimes de lavagem de capitais, nós podemos dizer, a lavagem de dinheiro, comumente conhecido, que basicamente eu vou dissimular ou eu vou ocultar a origem de algo que é ilícito. Então nós temos muitos novos crimes que no Brasil nós passamos a legislar na década de 90, praticamente todos esses que eu citei são legislações, são leis que entraram em vigor em 1990, 98, nós não temos muito mais do que isso. O Brasil não legislava antes disso. São crimes que vieram após a Constituição de 88. E até para a polícia é interessante, né? É uma nova forma de investigação, né? Você não investiga uma lavagem de capitais como você investiga um furto, né? Enfim, onde já desde os Estados Unidos, né, nós chegamos à conclusão que eu preciso seguir o dinheiro para investigar a lavagem de capitais. Cheguei à conclusão também que eu não conseguia, só prendendo as pessoas, né, apenas prendendo as pessoas, eu não conseguia estancar aquele crime. Essa criminalidade talvez empresarial, essa criminalidade econômica, talvez eu alcanço de maneira mais efetiva, não só com as prisões, que também são importantes, mas assim como o bloqueio de bens, patrimônios, contas bancárias. Então, tudo isso, e por isso nós falamos, é um novo direito penal. Realmente, uma nova forma, né, de se investigar, é uma nova forma de se processar, é uma nova forma de tratar com o direito penal. E o professor Rogério Cury deve estar se referindo também à questão que é interessantíssima e super nova, a questão do compliance dos advogados que realizam uma espécie de consultoria preventiva nas empresas exatamente para evitar que gargalos possam ser utilizados por más pessoas de índole não tão boa, exatamente para efetuar esses desvios. É nesse sentido também dessa nova fronteira que está sendo investigada agora? Exatamente, doutor Fernando. O compliance é uma nova forma também de se proteger, de criar respaldo, proteções, ou seja, fazer uma asepsia primária para que não ocorra o crime. Eu tenho algumas regras rígidas, né, de governança, e aí eu preciso, seguindo aquelas regras, eu vou impedindo ou vou tentando pelo menos minimizar que empresas, ou até mesmo o poder público, né, cheguem mais próximos à prática de corrupções, de fraudes, etc. E nós temos um compliance específico, chamado compliance criminal já. Nós temos geralmente um compliance geral e hoje nós já estamos falando em compliance criminal. Tive a oportunidade, conjunto com colegas do escritório, de lançar uma obra de compliance criminal em Portugal, tratando do tema. E lá na Pontifícia... Qual é o nome da obra, professor? Compliance criminal. A obra, enfim, é um capítulo interessante que nós mostramos como eu devo agir dentro de uma empresa, porque as empresas, às vezes multinacionais, como é que eu vou aferir a responsabilidade do presidente de uma empresa, quando aquela empresa ela possui várias unidades? Como é que eu sei que na unidade X ou na unidade Y, as pessoas que estão lá na ponta, por exemplo, de uma licitação,
o vendedor daquela empresa não está utilizando de corrupção para vencer uma licitação. Então se criam regras próprias, e não é só regras de ética, não, como algumas empresas já tinham, é muito mais do que isso. É colocando pessoas em posições específicas dentro de cada empresa. É o que nós chamamos de compliance officer, né? Aquela pessoa que vai gerir toda aquela empresa no que diz respeito à responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e, no caso aqui, a responsabilidade criminal. Que interessante. O tema realmente é interessantíssimo. E aí eu entro na questão que é interessante também, que para esses controles, o uso da internet, o uso de mecanismos de controle remoto, fiscalização remota, parecem ser muito importantes. É isso mesmo? O compliance hoje está se utilizando dessas travas, enfim, à distância. Como que o senhor vê essa aplicação da internet no compliance? O senhor acha que está realmente atendendo às necessidades para evitar os delitos empresariais? Sim, isso está ajudando. É claro que nós estamos, vamos dizer, ainda gatinhando no Brasil. Mas algumas empresas, por exemplo, elas colocam para você acessar determinados sites ou até mesmo o Google. Para que você chegue no Google, você precisa digitar o seu login, a sua senha, para informar que é você que está acessando naquele computador da empresa um determinado site. E para cada acesso, algumas empresas já instalaram isso, você tem que fazer o login, tem que fazer a senha para isto. Isso funciona muito bem, né? Porque nós tínhamos muitas pessoas cometendo delitos no computador da empresa e o empresário nem sabia disso. Enfim, então a empresa, olha, foi praticado dentro, nós conseguimos, na investigação se consegue aferir, olha, esse fato veio do computador Y e não se sabia aferir exatamente quem daquela empresa se utilizou daquele computador para praticar determinada fraude. Até mesmo nós tivemos casos de crimes tributários, crimes fiscais, onde o presidente da empresa respondeu à ação penal pela fraude fiscal, mas ele não tinha nenhum conhecimento da fraude fiscal. Ele era chamado pelo contador e dizia, olha, neste mês você tem uma certa quantia de tributos a pagar. E ele entregava. E depois se passavam lá os comprovantes de pagamento, que eram emitidos de maneira fraudulenta. Depois disso, essa empresa instituiu ali uma regra de compliance e controle do próprio sistema. Se tivesse o controle anterior, ele conseguiria aferir de maneira mais rápida, ou até, o que mais se busca, impedir que essas fraudes fossem praticadas. Doutor Rogério, eu preciso interromper um minuto, porque o nosso primeiro bloco acaba de terminar. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Este é o final do primeiro bloco do programa de hoje. Segundo bloco já. Não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate. Hoje estamos falando a respeito dos crimes empresariais, um novo direito penal. Este é o começo do segundo bloco do programa de hoje. Eu vou reapresentar o nosso convidado, que é o doutor Rogério Cury, advogado criminalista. Ao lado dele está o nosso anfitrião de hoje, o doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP. Queria começar o segundo bloco, só para começar essa voltar à discussão anterior, perguntando o seguinte: na sua opinião, quais são os principais desafios da defesa técnica em relação aos delitos empresariais? O senhor que é um advogado criminalista. Olha, na verdade, os principais desafios é delimitar a responsabilidade do cliente. Muitas vezes o defensor ele se depara com denúncias vindas do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, e denúncias que talvez, por serem crimes novos, algumas delas, de maneira excepcional, mas acontece, são denúncias um tanto quanto genéricas. E às vezes o advogado, se ele não está preparado a atuar nessa área,
ele acaba fazendo uma defesa talvez genérica e pode levar a prejuízo do próprio cliente. Primeira questão, se tratando de crimes empresariais, em regra os crimes empresariais são crimes coletivos. O que significa dizer isto? São crimes praticados por mais de uma pessoa, em tese. E aí eu não posso aferir que se uma fraude partiu de uma empresa, como a empresa não delinque, no âmbito penal, só crimes ambientais que a pessoa jurídica comete. Eu preciso aferir qual foi a forma de participação do gestor da empresa, ou se o gestor da empresa, ou o diretor da empresa, ele teve alguma participação naquele fato. O simples fato de ser o proprietário de uma empresa, ou o diretor de uma empresa, por si só, ainda que haja crime no seu crime tributário, crime licitatório envolvendo aquela empresa, por si só, não significa que ele é o autor. Então, talvez o principal desafio do advogado, já no fato praticado, é aferir se existe ou se não existe responsabilidade criminal de diretor, de presidente, e se existe, qual é essa responsabilidade? Ou se existe responsabilidade criminal, quem na empresa teria praticado aquele fato? Talvez este é o maior desafio do advogado criminalista. Porque talvez exista uma responsabilidade administrativa, mas não exista a responsabilidade penal. Então, tudo isso deve ser aferido. O advogado precisa tomar muita cautela, muito cuidado. E eu transfiro a pergunta que fiz para o doutor para o senhor. Como é que a polícia investiga esse tipo de crime? Eu creio que é importante pontuar nessa questão que os crimes empresariais, pelo menos esses são mais de maneira coletiva praticados, eles dependem mesmo de uma aderência, de, digamos assim, um apoio, um auxílio das pessoas internamente da empresa para se entender a dinâmica que realiza-se, principalmente o encadeamento de informações, a cadeia de custódia de alguns objetos, e isso você só consegue de fato dentro, enfim, de uma investigação e com alguma colaboração. É claro que, e é isso que eu ia até perguntar para o professor Rogério, no seguinte sentido, que para a gente pontuar como isso é importante, eu tenho notícia de indenizações milionárias, de realmente de questões que acabam maculando a própria caixa, o próprio dia a dia da empresa por conta de falhas ou situações que seriam atribuíveis a uma pessoa. Daí porque existe também o auxílio de investigação. Só queria dizer se isso é verdade, mas isso está sendo cada vez mais comum, as multas estão sendo muito pesadas. Como o senhor vê o poder público agindo nessa seara? É importante essa questão pelo fato de que, na medida em que os crimes empresariais foram aumentando a tipificação, nós temos mais crimes, obviamente a polícia também começou a investigar de maneira mais sólida esses crimes, e as autoridades administrativas que não são a polícia, por exemplo, Receita Federal ou Receita Estadual, passaram a investigar melhor isto. E se chega mais rapidamente, talvez, no fato praticado. Agora, o que as empresas estão fazendo? Algumas empresas de grande porte, elas tinham, por exemplo, no que se diz respeito aos crimes tributários, elas tinham contadores que eram externos. Então, o link entre a empresa e o contador externo era, enfim, um link com demorado, ou seja, eu precisaria fazer o contato, não tinha pessoa dentro da empresa. E eu simplesmente respondi assim, olha, quanto é de tributo que eu preciso pagar? E lá, de repente, o contador dizia, é Y, mas eu não tinha ninguém dentro da empresa para fazer essa fiscalização. E nós tivemos casos já de desvios de milhões de reais, multas tributárias de milhões de reais. Não porque eu não queria pagar, é porque eu também fui vítima de uma fraude. Porém, no âmbito administrativo, o responsável é o empresário e a empresa, o que não significa isso no âmbito penal. É importante essa questão, a diferença, a responsabilidade objetiva, que é no âmbito administrativo. Se uma empresa deve, eu, empresário, também devo, e eu tenho que pagar, ainda que a culpa por aquele débito não seja praticado por mim, mas a responsabilidade é objetiva, diferente da responsabilidade criminal, que aí é diferente. Ou seja, eu não tive a intenção, o dolo de praticar crime, não pratiquei crime, e por isso eu não poderia responder por esse crime. E aí, atenção, acho que a pergunta também, muito bem feita pelo Adriano, pelo fato de que, olha, eu preciso tomar cuidado para delimitar essa responsabilidade, ainda que em tese um crime tributário tenha sido praticado no interior de uma empresa, talvez ninguém da empresa tenha responsabilidade sobre ele.
Esse é um desafio. É possível isso? Interessante. Engraçado. É um desafio. E aí eu pergunto o seguinte, com essa transparência, com esse login que eventualmente a empresa tem para si, dos funcionários, existe uma possibilidade de proteger, trazer sigilo a alguma comunicação eventual entre funcionários? Existe uma preocupação também em não expor eventualmente uma vida privada, uma opção muito pessoal de determinado funcionário? Como que isso é visto? O senhor acha que a legislação em geral está em consonância com essa preocupação de não quebra de sigilos? A legislação em geral ela precisa melhorar muito em relação a isso. Nós precisamos também melhorar em relação à própria parte interna das empresas, porque às vezes nós temos um abuso. Olha, qualquer mensagem enviada por aquele funcionário eu terei acesso. Então são mensagens da vida privada. Então, dentro de um sistema de compliance, isso deve ser colocado, deve ser tratado, para que eu também não incida em abuso de atuação, podendo gerar até um assédio moral em relação a esse funcionário. Esse funcionário não consegue sequer trocar uma palavra com alguém por telefone, por e-mail ou por mensagem, senão a empresa está fiscalizando a todo momento. E até acho que isso nós temos ilegalidade nesse caso. Quando nós temos casos de empresas que, ao fornecerem aparelho de celular para o empregado, para o funcionário, ela consegue rastrear toda e qualquer ligação de maneira... Até nós já tivemos um caso de uma multinacional onde eles queriam ouvir todas as ligações. Eles queriam ter um sistema para ouvir todas as ligações do funcionário. Ou seja, o funcionário só poderia falar com o telefone da empresa em casos relativos à empresa e eu poderia ouvir tudo que ele falasse. Então, veja, nós precisamos tomar o cuidado. Quase um presídio, hein? É quase um presídio, é quase um sistema, né, de prisão. E nós devemos preservar o direito à intimidade do cidadão, da pessoa, ainda que funcionário da empresa, obviamente. Então isso nós precisamos melhorar muito ainda, é a nossa legislação também. Né? Enfim, e nós precisamos legislar até melhor. Em relação à compliance, nós não temos quase legislação. Eu vou dizer que praticamente uma regra base de compliance em âmbito penal, se não estou enganado, é na lei de lavagem de capitais de 1998 que ela começa a criar obrigações e foi modificada em 2012 e aí que ela começa a criar obrigações de responsabilidade de compliance por pessoas que atuam em determinados ramos. Nessa parte de lavagem de dinheiro, professor, eu acho importante porque eu verifico o seguinte, que no ato de lavar o dinheiro, além da ocultação, você tem também aquele processo de escamoteamento da receita ilícita que passa por vezes por diversas contas. Então, quando a empresa tem realmente esse escudo que é o compliance, que é a análise de um bom profissional de advocacia, me parece que a empresa fica realmente salvaguardada desse tipo de assédio, porque deve haver. O senhor concorda com isso, que essa lavagem também começa a ser combatida com o apoio das empresas privadas, das empresas que têm compliance? Exatamente. É combatido ou pelo menos minimizado. É o que nós precisávamos. E eu chego a uma conclusão. Nós estamos buscando o compliance nas empresas privadas, da iniciativa privada. E penso mais, deve chegar um dia que o poder público vai dizer, eu só vou licitar, só vou contratar com empresas privadas que tenham compliance. E mais do que isso, compliance por certificação específica. Né? Porque hoje ainda nós temos um compliance muito geral, é um escritório de advocacia que implanta o compliance, mas nós já temos vindo, principalmente da Espanha, né? Certificação em compliance. Então vai chegar no momento que eu só vou licitar, só vou trabalhar com o poder público desde que eu tenha uma regra de compliance reconhecida, certificada. Eu acho só importante pontuar uma questão a respeito não só da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, mas também do sindicato. Nós estamos juntos defendendo uma bandeira que é o combate à criminalidade, principalmente de lavagem de dinheiro. A ideia de estrangular o fruto financeiro que acaba derivando de uma atividade ilícita de crime organizado. Porque o crime organizado ele deseja o lucro, o fruto ilícito.
E dessa maneira, se existe compliance nas empresas, se existe uma forma de atuação harmônica na sociedade que impede ou de alguma maneira inibe a passagem desse dinheiro ilícito, nos parece que é a forma mais adequada de cumprirmos a Constituição. O artigo 144 diz que a segurança pública é dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos. Daí a importância desse programa. Queria passar novamente a palavra para o professor Rogério Cury, perguntar a ele se ele tem alguma opinião formada, não sei se deu tempo ainda, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018, que ainda não entrou em vigor em alguns artigos. Se essa lei, de fato, ela realmente ajuda no tocante a essa questão do crime empresarial, se nós temos evolução ou se existe algum problema que o senhor vislumbra. Doutor Fernando, eu tenho só 50 segundos, por favor. Sim, eu vou, então, serei breve dizer que a lei, a intenção e a finalidade da lei é muito boa. Ela precisa, sim, ser aferida em alguns pontos, ser melhor discutida com alguns ramos da sociedade, mas, no geral, é uma lei bastante importante que vem para trazer benefício a todos. Que bom. Muito bem. Muito obrigado pela sua brevidade. A gente tem realmente pouco tempo. Eu queria agradecer a sua presença no programa de hoje, doutor Rogério Cury, advogado criminalista, ao lado, agora sim, do doutor Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje conversamos a respeito dos crimes empresariais, um novo direito penal. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.